Olá, pessoal! Vamos começar a nossa sexta correção. Hoje nós vamos falar sobre caminhos para combater o tráfico de seres humanos no Brasil. O tema ele já é recorrente no Enem, o Enem já trouxe as palavras caminhos para combater. Quando se tem essas palavras, o que o Enem quer? Caminhos é o que já foi percorrido. Então, o que já foi feito, quais ações nós temos na nossa sociedade para resolver esse problema? Combater é resolver. Qual o tema central? Tráfico de seres humanos no Brasil. É um tema aí obscuro, que quase não se é debatido. Existem poucos filmes e novelas sobre o assunto, mas não se discute abertamente sobre esse tema. Teve até uma novela aqui no Brasil que retratou sobre esse assunto. Então vamos lá. A correção vai seguir a mesma sequência. Eu vou lendo os parágrafos e explicando. Foi promulgada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura o direito à dignidade do ser humano de forma universal. Começa-se com um repertório. Aqui foi apresentado o repertório da Declaração Universal. É interessante a Declaração Universal porque ela é um repertório coringa, ela cabe para qualquer proposta. Então, para quem tem dúvida de como começar o texto, pega um repertório coringa, que vai valer para qualquer proposta. E deixa para incrementar um repertório novo nos próximos parágrafos. Depois que eu trago o repertório, o meu segundo período é trazer o tema. O tema é o quê? O tráfico de seres humanos, né? Combater o tráfico de seres humanos. Entretanto, observa-se que no Brasil há dificuldades de seguir o que está transcrito no documento, no que tange ao tráfico humano. Esse texto, pela estrutura dele, a gente já percebe que é do mesmo candidato ou candidata do texto 5, porque segue a mesma estrutura. O mesmo erro acontece aqui, o que aconteceu no texto anterior também acontece aqui, ó. No que tange ao tráfico humano, precisa de uma palavra que complemente, dê um reforço aqui. No que tange ao aumento do tráfico humano, no que se refere a combater, a palavra-chave, né, lá da proposta, combater, resolver, solucionar, poderia trazer para cá. No que tange à resolução do problema, certo? Então, usa um sinônimo e coloca bem aqui. Vou colocar aqui um asteriscozinho para lembrar. Em seguida, vem a tese, tá certo? Vamos lá para a tese. Só marcar aqui em vermelho para vocês lembrarem. Segue o mesmo problema, tá certo? Então, precisa revisar isso daí. Quando a gente faz a correção, pessoal, é para vocês observarem onde está errando e melhorar esses erros, tá bom? Então, assista o vídeo completo, veja onde está errando e revisa esses pequenos detalhes. Para quem não fez essa redação, mas você aprende com os erros dos outros. Tese. Nesse contexto, por mais que sejam protegidas pela lei, né, várias pessoas são submetidas ao tráfico humano por diversos motivos, como desigualdade social e negligência governamental. Tese perfeita, duas problemáticas, desigualdade social e negligência governamental. Então, nós já esperamos que D1 esteja falando sobre desigualdade social. Dessa forma, entende-se que a desigualdade social é um fator assíduo nessa questão. Começou com o tópico frasal apresentando o problema 1. Em seguida, tem que se justificar. Tal situação foi ilustrada na novela Salve Jorge. A pessoa vai reforçar, vai justificar aqui através de um repertório que é a novela Salve Jorge, em que a protagonista, que era uma mulher pobre, foi enganada com a perspectiva de um emprego e posteriormente traficada. Apresentou ali o título da novela e explicou o enredo em poucas linhas. Agora vai-se para o fechamento do parágrafo. Desse modo, é visto que os indivíduos sujeitos a essas circunstâncias são majoritariamente pobres e não têm oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Vamos para cá, ó. Um errinho recorrente com esse candidato é a questão dos conectivos. Desse modo é visto. Aqui busca sempre trabalhar com a ficção, busca sempre trazer conectivos relacionados à ficção. Então, paralelo à realidade, é visto que os indivíduos, então, foca, como você utiliza bastante a questão da ficção, então anota aí, ó, saindo da realidade, saindo da ficção, paralelo à ficção,
adentrando a realidade. Anota esses conectivos, escolhe um para você utilizar. Combinado? No D2, estamos esperando ser falado sobre negligência governamental. Sobretudo, a negligência governamental faz parte das motivações para a permanência dessa atividade. Ok. Tópico frasal perfeito, apresentando a problemática 2. Agora eu vou justificar. Um erro recorrente que a galera tem é quando vai citar filósofos ou uma frase, joga logo a palavra segundo. Tá certo, eu vou apresentar segundo, conforme, fulano de tal, isso é interessante. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que quando eu coloco o tópico frasal, em seguida eu vou trazer uma justificação. E essa justificativa, ela vai entrar com uma citação. Então, eu preciso antes colocar um conectivo. E isso se justifica segundo o pensador Thomas Hobbes. Então, bem aqui, antes de eu colocar segundo, eu preciso colocar um outro conectivo, tá certo? De justificativa para poder adentrar a citação do pensador. Então, olha, revisa isso aqui. O Estado é responsável por garantir o bem-estar dos cidadãos. Contudo, essa responsabilidade não está sendo exercida no que diz respeito à comercialização de pessoas, uma vez que o Estado não oferece a devida atenção ao assunto, permitindo que a prática se desenrole quase livremente, sem consequências para os envolvidos. Perfeito, aqui o problema vai ser com o conectivo, que o conectivo também vai arrastar a tua competência 1. Então, cuidado com os conectivos, revisa isso daí. Intervenção novamente, galera. Faz o checklist dos 5 elementos. Vou até botar aqui para vocês, vou ler essa intervenção aqui e vou colocar os elementos. Elemento 1 é quem. O detalhamento vocês já podem colocar do quem também, porque fica mais fácil. Detalhamento. Depois vem a ação, que o ponto 3 é o que. Depois vem o como vai ser realizado. E depois o para quê, que é o teu objetivo. Para quê? Faz esse checklist no dia do Enem e vai só ticando se você apresentou todos ou não. Nós temos aqui, portanto, é de suma importância que o governo federal, já temos nosso agente aqui, vou colocar ele de azulzinho aqui para vocês. Em seguida, segue-se o detalhamento entre vírgulas, explicando quem é esse governo federal, estrutura de poder público que cuida de assuntos de interesse nacional. Temos aqui o nosso detalhamento. Estou fazendo checklist para vocês aprenderem. Quando aparece o verbo crie, eu já sei que é uma ação, é o que vai ser feito. Então, crie leis e projetos que englobe todos os aspectos da problemática. Vou marcar aqui, porque o mesmo erro que aconteceu no texto passado está acontecendo aqui de novo. Até aqui, nós temos a ação, tá? É o que? Temos a ação. Quando aparece a palavra como, espera-se como, por exemplo, é um exemplo, certo? Uma exemplificação. Não use como, por exemplo, porque é redundante, tá? Fiz aqui só para vocês pegarem. Então, quando a pessoa diz assim, como? Então, como é que eu vou... Ó o que o corretor pensa. Como é que eu vou criar essas leis? Aí você diz, com penalidades reservadas aos responsáveis por gerir esse tráfico, realizar investigações mais profundas sobre pessoas desaparecidas e garantir que a população de baixa renda tenha acesso à educação e oportunidade de trabalho. Eu vejo que você faz uma sequência de informações e aqui você tentou trazer um detalhamento explicando, né? Então, tem que revisar isso aqui melhor. Se você vai criar uma sequência de ações, então coloca verbo, não precisa colocar o como. Então, quero criar leis, quero aumentar as penalidades reservadas aos responsáveis, como você fez aqui. Ó. Aqui você botou o como, e em seguida, quando foi colocar a próxima ação, você colocou o verbo realizar. Então, o teu problema está bem aqui nesse como. Tira esse como, esquece esse como e coloca um verbo. Né? Aprimorar as penalidades. Então, ficaria uma sequência. Criar leis, aprimorar penalidades, realizar investigações e garantir que a população de baixa renda, certo? Seria uma sequência de ações. Isso é muito bom. Tu traz uma sequência de informações, mas está errando nesse como. Ele te traz um erro gramatical, um erro de competência 1, um erro de competência 4 e um erro de competência 3. Então,
Só com uma palavra, tu tá puxando 3 competências para baixo. Competência 1, competência 4 e competência 3. Então, cuidado com isso aí. E você esquece do detalhe do como. Não tem como no teu texto. Não tem. Vou deixar aqui ele em vermelho e amarelo. O que eu indico? Vai lá no meu YouTube. Tem o curso gratuito. Revisa a parte de intervenção para você aprender a fazer o como. E o para quê? Com o objetivo de encerrar o enquadramento do tráfico humano no Brasil. Pronto. Então, aqui, ó, 4 elementos. Então, perdeu aqui por pouquíssimas coisas. Vamos lá, a tua nota. 160. Errinhos gramaticais, como eu falei. 2, entende a proposta, tem repertório, evolui o texto. Aqui é 200. 3, tem um texto bom, evolui, mas a parte de conectivo, aquela parte da intervenção vai baixar a tua competência 3. Na 4, a parte de conectivo é muito recorrente. Na 5, tá faltando o elemento, o como. 160, permanece na mesma nota. Então, revisa esse conteúdo. Não adianta estar só escrevendo e não revisar, porque tua nota não vai aumentar, tá bom? Então, vai lá, assiste os videoaulas, revisa e aprimora esse teu texto que tu vai aumentar a nota com certeza, tá? Beijo, tchau, até a próxima.